O 8 em Ponto de hoje está no ar e acontece neste mês a Conferência Estadual da Advocacia. O evento vai ser realizado em Criciúma e deve reunir mais de 1.500 profissionais de todo o estado. Para falar sobre a conferência e os assuntos que vão ser debatidos, eu converso agora com Paulo Brincas, que é o presidente da OAB de Santa Catarina, o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Presidente, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Presidente, garantias constitucionais e o exercício da advocacia. Esse é o centro das discussões? Sim, esse é o centro das discussões. Nós temos uma série de importantes mudanças acontecendo no país, seja a nível político, seja a nível jurídico. E um dos fatos mais conhecidos e mais discutidos pela população é a Operação Lava Jato. Essa Operação Lava Jato tem mexido com as bases do direito brasileiro e o fato é que nós temos que começar a discutir como fica o direito e o exercício da profissão após a Lava Jato. Uma hora ela vai acabar. Depois da Lava Jato. A nossa maior preocupação, Rodrigo, é que no equilíbrio que permite que o judiciário funcione, é importante que, no âmbito penal, a acusação e defesa estejam no mesmo patamar. Você tem que ter um juiz neutro e acusação e defesa com as mesmas forças, inclusive uma expressão que se usa com paridade de armas, para que a justiça possa se fazer. A defesa em desigualdade não é interessante, não é bom para o futuro do país. Não existe justiça sem defesa, não é? Não existe justiça sem defesa e não existe justiça sem a igualdade de forças entre acusação e defesa. Bom, além disso, um dos outros temas que vai ser discutido é a reforma da Previdência, que a gente acabou de ver na reportagem, presidente, segue com muita polêmica, segue sem um consenso em torno da sua importância ou não para o país, né? Tanto reforma de Previdência quanto reforma trabalhista. São dois temas de extraordinária importância e o que nós percebemos, o que fica claro, é que a população ainda não digeriu, não conseguiu entender isso. Me parece que há necessidade de maior debate, de maior tempo, para que a população discuta, verifique se realmente essas são as reformas que nós queremos, são as reformas que nós precisamos, ou se elas precisam de alterações. Me parece que está um pouco assodada ambas as reformas. Voltando à questão do direito, presidente, tem assuntos que vão ser debatidos na conferência, novo Código de Processo Civil, que mexeu com muitas estruturas, né, em relação à legislação antiga. Tem também direito de família, que é uma situação que sempre envolve muita dificuldade para os advogados trabalhar nessas questões. Como é que se vai trabalhar isso no âmbito da conferência? Na realidade, a matéria da conferência é direito constitucional, garantias constitucionais, né? É o âmbito da conferência. E tem muita coisa que cabe dentro desse âmbito. É muito importante dizer que a conferência da OAB não é um congresso de direito. A conferência da OAB é a Assembleia Geral dos Advogados Catarinenses, ou seja, é a reunião de todos os advogados catarinenses e, portanto, as deliberações que forem tomadas a respeito... É o mais elevado órgão deliberativo da OAB. As decisões que forem tomadas nessa conferência tornam-se obrigatórias dentro do sistema OAB para todos os demais órgãos. Daí a necessidade e a importância. É um convite aqui para que os nossos colegas advogados realmente compareçam, se desloquem a Criciúma e a população em geral. Acho que é um programa bem bacana. Qual é o atual momento da advocacia brasileira e catarinense? Como é que você vislumbra também o futuro da advocacia? Me parece que muito parecido com o futuro do próprio país. Nós estamos vivendo um momento muito delicado e de incertezas. É um momento de recriação e de refundar a República, refundar os ideais republicanos. E me parece que um dos mais difíceis desafios que nós tenhamos pela frente é a reconstrução da política. Isso é um dos temas da conferência também. Não existe democracia sem política. E o espaço da política está diminuindo. Esses escândalos, essa sequência de escândalos, há uma perda de legitimidade, principalmente no que diz respeito à população. A população não acredita em político, a população não tem mais acreditado em política
em políticos e em política. E isso é extremamente perigoso, porque democracia precisa, para funcionar, precisa de política e de políticos. A boa política, evidentemente, estamos tratando da política com P maiúsculo, a política de Estado, a política voltada aos interesses nacionais. Mas, sem dúvida, essa política é fundamental para que a gente tenha um sistema democrático. Se você tiver, como nós temos visto, uma redução do espaço político, uma perda de legitimidade do espaço político cada vez maior, o que você vai ter é uma perda de legitimidade da própria democracia. E isso é muito perigoso para o nosso futuro. Para a gente fechar, presidente, a gente vem noticiando vários exemplos, vários casos, né, em que advogados têm tido dificuldades no exercício de sua profissão, especialmente, por exemplo, na área criminal, na área do direito em relação ao sistema prisional. Um advogado sem as prerrogativas necessárias também é um desserviço muito grande para a justiça brasileira? Na verdade, a prerrogativa que a gente fala não são nossas, né? As prerrogativas são dos clientes para que a defesa possa ser exigida. Vou te dar só um rápido exemplo, só para encerrar aqui. Uma das prerrogativas, o direito do advogado de ver o preso, quando tem alguém que esteja preso. Na verdade, não é o direito do advogado de ver o preso, é o direito do preso de ser visto por um advogado, para saber se ele está bem, se ele está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de situação anormal. É um direito, não é, nós costumamos falar normalmente prerrogativa do advogado. Talvez o mais adequado fosse a prerrogativa da sociedade em relação ao seu advogado. E a grande questão é que sem isso, não tem como fazer defesa, não tem como exercer defesa. Tá certo. Paulo Brincas, presidente da OAB Santa Catarina. A conferência acontece no fim do mês em Criciúma, no sul do estado. Deve reunir realmente um grande número de profissionais. Muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto. Rodrigo, eu que agradeço. Esse foi o 8 em Ponto de hoje, falando um pouco sobre a Conferência Estadual da Advocacia, uma verdadeira Assembleia Geral de Advogados Catarinenses que terá como sede Criciúma no final do mês de maio, no sul catarinense. Um importante fórum para debater as questões da advocacia e da sociedade brasileira como um todo. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.